Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto incrível, uma carta anônima lá do século II. É um texto que tenta explicar uma fé totalmente nova e, na época, super mal compreendida. E vamos ver como essa carta responde a uma pergunta que todo mundo fazia. Essa era a grande questão, né? No mundo cheio de deuses romanos e de tradições judaicas bem estabelecidas, de repente surge esse novo grupo. E, sinceramente, ninguém entendia direito quem eles eram ou no que eles acreditavam. E o legal é que essa carta é uma resposta direta a um cara chamado Diogeneto, que parece que estava genuinamente curioso. Ele queria saber: que Deus é esse em que eles confiam? Porque eles parecem não ter medo nem do mundo e nem da morte. E olha só que interessante. A carta não começa explicando o que os cristãos são. Não. Começa explicando o que eles não são. E o primeiro ponto de contraste é a adoração de ídolos, algo super comum no Império Romano. O que é genial aqui é que o autor não entra numa discussão teológica super complexa. Pelo contrário, ele apela para a lógica, para a observação. Basicamente, ele convida o Diogeneto a simplesmente olhar com atenção. E o argumento dele é bem direto, saca? Ele diz: olha, esses deuses são feitos de pedra, de madeira, de metal. São materiais que apodrecem, que enferrujam, que podem ser roubados. O autor chega a ser irônico, falando que os deuses de ouro e prata precisam ser trancados de noite para não serem levados. É uma crítica muito material, muito prática e certeira. Ok, depois de falar do paganismo, o autor se vira para as práticas judaicas. A ideia é mostrar que a fé cristã também é diferente dessas tradições. E a lógica continua implacável. Se oferecer coisas para ídolos que nem sentem nada é tolice, o autor argumenta que oferecer sacrifícios para Deus, o Criador de tudo, como se ele precisasse de alguma coisa, também é um tipo de loucura. Faz sentido, né? Aquele que criou o universo não precisa de nada que ele mesmo criou. Aí a carta entra em detalhes, fala das restrições com comida, da guarda do sábado, do uso do calendário lunar para marcar as festas. O autor descreve tudo isso como algo ridículo e indigno de nota, traçando uma linha bem clara entre a nova fé e essas outras práticas. Bom, então chegamos no ponto central. Depois de dizer o que os cristãos não são, a carta finalmente começa a descrever o que eles são. E a resposta é um dos trechos mais famosos de toda a literatura cristã primitiva. Uma série de paradoxos incríveis. A descrição começa a se desenrolar numa série de contrastes. Eles vivem nas suas próprias cidades, mas como se fossem estrangeiros. Participam de tudo, mas aguentam as dificuldades como se não pertencessem àquele lugar. Eles existem no mundo físico, claro, mas as suas vidas não são governadas só pelos desejos do corpo. Eles se casam, têm filhos, fazem suas refeições juntos, mas a sua verdadeira cidadania, como diz a carta, está no céu. Esse aqui é um paradoxo que mexe com a nossa cabeça. O material contra o espiritual. Em termos do mundo, eles não têm nada, mas espiritualmente, eles possuem tudo e ainda conseguem enriquecer os outros. E para fechar, a inversão total de valores. Eles são insultados, mas abençoam. São perseguidos, mas amam a todos. O autor está pintando o retrato de um povo cuja identidade vai completamente na contramão do que o mundo espera. Tá, mas como é que a gente entende essa confusão toda? Como dá para viver com tantos paradoxos? Bom, a carta oferece uma analogia central, uma metáfora super poderosa para explicar essa identidade que parece tão contraditório. A resposta é essa afirmação que é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. Os cristãos são para o mundo o que a alma é para o corpo. Vamos ver como o autor desenvolve essa ideia. A analogia se divide em 4 partes. Pensa só. Primeiro, assim como a alma está espalhada por todo o corpo, os cristãos estão espalhados por todo o mundo. Segundo, a alma está no corpo, mas é de uma natureza diferente. Mesma coisa com os cristãos. Terceiro, a carne com seus desejos se opõe à alma, certo? Assim como o mundo se opõe aos cristãos. E o ponto mais surpreendente, o autor diz que, assim como a alma invisível sustenta o corpo, os cristãos, mesmo aprisionados no mundo, na verdade, são eles que o sustentam. Mas por quê? Por que viver desse jeito tão estranho, tão paradoxal? A carta, então, vai para a origem disso tudo, argumentando que não se trata de uma filosofia humana. A carta desenha um contraste bem claro. A mensagem de Deus não chegou por meio de um tirano ou para botar medo em ninguém. Pelo contrário,
Foi enviada como gentileza e mansidão. Veio para persuadir, não para forçar. Foi um ato de amor, não de julgamento. Mesmo com toda a perseguição, o autor argumenta que o crescimento e a força dos cristãos não poderiam ser algo humano. Quanto mais são punidos, mais eles crescem em número. E para ele, essa é a prova final de que é o poder de Deus e não a força humana que está por trás de tudo isso. A carta, então, nos leva para o seu clímax teológico. Ela revela um conceito muito profundo sobre pecado e justiça, uma ideia que se tornaria absolutamente central para a fé cristã. Essa é a tal da doce troca, a ideia de que a maldade de muitos foi coberta pela justiça de um só, e que a retidão desse um foi o que tornou muitos outros justos. É uma declaração poética, poderosa e que resume o coração da mensagem da carta. E a carta termina com esse pensamento final, super forte, que conecta conhecimento e vida, o saber e o ser. É a imagem da árvore do conhecimento e da árvore da vida plantadas ali, lado a lado. E isso nos deixa com uma reflexão que ecoa até hoje. O que realmente significa quando aquilo que se conhece e a forma como se vive são, no fim das contas, inseparáveis?